A experiência humana de Jesus marca uma referência para o desenvolvimento dos nossos relacionamentos pessoais. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você hoje mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, povo de Deus, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando no nosso canal. Que privilégio ter você conosco, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito, está sempre acompanhando aqui o canal, está sempre ajudando a gente, muito obrigado. É bom ter você conosco, tá bom? Dá o seu joinha aí, compartilha, comenta, joga esse vídeo lá no grupo da sua igreja, ajuda esse canal, tá bom? E se você não é inscrito, não deixe de se inscrever, tá bom? Por favor, se inscreva, deixa também o seu like, ativa o sininho, que aí você vai ser notificado de qualquer conteúdo novo que a gente coloque aqui no canal, tá bom? Também comente, compartilha, joga no grupo da sua igreja, manda para todos os seus amigos, ajuda a gente, tá bom? Quando você faz tudo isso, você ajuda muito, ajuda bastante mesmo o canal Colégio do Discípulo, porque o YouTube vai abrir mais possibilidade de visualizações pra gente, entendendo que os nossos conteúdos são relevantes. Então, conto com você, pode contar com a gente para continuarmos aqui empenhados a colocar conteúdos bíblicos, tá bom? Esse é o nosso compromisso com você. Gravar, editar, dá trabalho, então por isso eu peço a sua contribuição, sua colaboração, tá bom? Bom, hoje nós vamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa revista da classe dos adultos da CPAD, desse primeiro trimestre de 2025, revista essa que tem por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Essa revista é bom sempre lembrarmos, honrarmos, né, dar honra a quem tem honra, e sempre lembrar, ela é comentada pelo pastor Ezequias Soares, tá? Pastor que é diretor da Comissão Apologética da CPAD, teólogo, pastor renomado, escritor e comentarista de algumas lições da Escola Bíblica Dominical e também de alguns livros da CPAD. Então, gente, nós já estamos na lição de número 8, que significa, claro, que já passamos da metade desse trimestre. Essa lição, ela será ministrada na maioria de nossas igrejas no dia 23 de fevereiro de 2025. Lá na descrição tem link para ajudar a sua Escola Bíblica Dominical. Tem dinâmica, tem subsídio, tem muita coisa boa e com certeza você vai achar alguma coisa para te ajudar. Precisa de apoio para todas as lições? Tem também um grupo no WhatsApp, Manual da IBD, que é um grupo empenhado para ajudar com subsídios, dinâmicas, ajuda, apoio para a sua lição, para a sua classe, seja ela desde do maternal até a classe dos adultos. E lá também nós colocamos materiais da editora Betel. Para a gente começar, eu quero orar com você, tá bom? E peço a você que ore comigo, não me deixe orar sozinho. Vamos orar para começarmos essa lição. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Cada lição, cada momento que passamos juntos meditando na Tua Palavra, é uma oportunidade que Tu nos dá, Pai. Ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos entender a Tua Palavra, Pai. Esse professor que está agora aqui, Pai, assistindo esse vídeo, ajuda ele na classe dele, ajuda a igreja dele, ajuda os alunos dele a compreender. Nos ajuda, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, que possamos fazer bom proveito da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Juntos, claro, seremos sempre edificados pela Palavra de Deus. Pois bem, povo de Deus, na lição 7, relembrando, nós falamos das duas naturezas de Jesus, as naturezas humanas e divinas de Jesus. Apresentamos então na oportunidade o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Mostramos as heresias contra esse ensino, o nestorianismo e o monofisismo. E também identificamos o perigo dessas heresias hoje. Na lição 8, nós vamos ver que Jesus viveu a experiência humana. É uma lição especial porque é a última lição da nossa série de Cristologia, Desde a lição 3 que nós estamos aí falando de Cristologia. Então é a última lição cristológica. Na lição 3, nós falamos da encarnação do Verbo. Falamos da heresia do docetismo, e mostramos que o Verbo se fez carne. Ele encarnou como homem. Hoje nós vamos falar um pouquinho disso também.
A lição 4 mostrou que Deus é triuno, então não deixou de falar de Jesus. Mostramos que Deus é um Deus que subsiste em 3 pessoas, né? E nós combatemos as heresias do unicismo, unitarismo, triteísmo. Na lição 5 nós vimos que Jesus é Deus, né? E combatemos, mostramos, aprendemos a heresia do arianismo. Na lição 6 nós vimos que o Filho é igual com o Pai. E nós combatemos, na ocasião, a heresia do subordinacionismo. E na lição passada nós vimos as naturezas humana e divina de Jesus. Aí eu acho que foi a lição que nós vimos mais heresias, né? A heresia do nestorianismo, do monofisismo, a heresia do gnosticismo e também falamos sobre a mariolatria. Se você não se aprofundar, as lições até parecem repetitivas. Falamos da natureza divina e natureza humana. E agora nós vamos falar sobre as experiências humanas de Jesus. Parece, mas não é repetitiva. Você tem que se aprofundar. Professor, dicas importantes para você, principalmente nesse trimestre. Atente-se para os objetivos da lição. É nos objetivos que você vai entender o que você tem que passar para os alunos. Preste bem atenção, por exemplo, na verdade prática. Porque a verdade prática é a verdade que seus alunos precisam sair da classe praticando. Pegando os objetivos, aqui eu até coloco o mapa mental, a gente vai colocar daqui a pouco, para você ver bem como a lição está organizada, para você se encontrar na lição e não se perder. Então se aprofunde, busque fontes seguras, tá? Eu não canso de dizer aqui que lá na descrição tem link para te ajudar, você vai ter fontes seguras para te ajudar nesse trimestre. Eu digo isso porque eu sei que esse trimestre é um trimestre atípico, né? É bem difícil, tanto para o professor passar as lições, quanto para os alunos pegarem. Então é muito importante que você se empenhe o máximo para os seus alunos não saírem da classe com dúvidas. É muito bom que você se aprofunde, tá? Para que as lições não pareçam repetitivas. O nosso texto áudio está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Então, o ministério de Jesus nas sinagogas mostra que ele inicialmente concentrou seu ministério na população judaica da Galiléia. Mas este foco depois se ampliou para incluir os gentios, né, dali e de outros lugares. Então o texto mostra que Jesus ele pregava por toda a terra, pelas sinagogas, no meio da população, o Evangelho do Reino, que era o principal tópico da pregação de Jesus. E davam conta que o tão esperado Messias, o regente humano, por intermédio de quem Deus haveria de estabelecer o seu reino na terra, finalmente tinha chegado. E a gente vê que essa era a mensagem proclamada por João Batista, né? No próprio Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, João Batista pregava o reino de Deus. E também era pregada por Jesus. Lá no capítulo 4, 17, ele sai do batismo também pregando que era chegado o reino de Deus. E enfatizada por Mateus através da menção da linhagem davídica de Jesus, do relato de seu nascimento miraculoso e do registro da visita dos homens sábios. Então, no mesmo texto, nós vemos que Jesus curou todas as espécies de enfermidade e todas as espécies de doença entre o povo. Então, esse adjetivo todas revela que nenhum tipo de doença estava além do poder de Jesus para curar. No texto grego, o adjetivo todas é repetido, enfatizando o poder ilimitado de Jesus para curar. A verdade prática, preste atenção na verdade prática, diz que o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Então, Jesus ele teve uma vida social. Por exemplo, nós vemos Jesus ir na casamento, em João 2, Jesus ir em festas, em João 7, Jesus almoçando na casa dos amigos, né, como Lázaro, na casa de publicano, como Mateus, né, amigos e parentes, né, e família, como em Lucas 2, 41 ao 52, nós vemos Jesus indo com a família para o templo. Nós vemos que Jesus tinha amigos, como em João 11, Lázaro, Maria e Marta. Então Jesus ele interagia com pessoas, pecadores, como em Lucas 19 ele interagiu com Zaqueu, que era chefe dos publicanos, com líderes religiosos, como por exemplo em João 3, Nicodemos, com mulheres, como por exemplo a mulher samaritana em João 4. Jesus era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré. Lá em Mateus 13, por exemplo, 55 e 53, 55 e 56, Jesus é conhecido por ser filho do carpinteiro, de José.
e que ele tinha sua mãe chamada Maria e seus irmãos Tiago e José e Simeão e Judas. Então o texto mostra que Jesus tinha irmãos e irmãs também no versículo 56. E também que Jesus foi criado em Nazaré. Lá em João 1,45 mostra que ele foi criado em Nazaré. Olha quanta informação você pode extrair da verdade prática. Outra dica é você observar a leitura diária. Porque a leitura diária ela também vai te dar um panorama da lição. Então, texto áureo, leitura bíblica em classe, organização, você tem que prestar atenção nos objetivos, que é como a lição está separada. A leitura bíblica em classe vai te dar um panorama, já vai te dar textos para você trabalhar e você sempre respeitar cada assunto de cada tópico, tá bom? Então vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que hoje está em 2 textos separados, que é João capítulo 1, do versículo 43 ao versículo 51, e também o Evangelho de Mateus, versículo 26, capítulo 36, versículo 37, 38 e o 42. Vamos acompanhar então. O Evangelho segundo João, capítulo 1. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mateus capítulo 26. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo 2ª vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Então o texto de João 1, a partir do 43, mostra uma interação entre Jesus e as pessoas. Nós vemos, por exemplo, ele interagindo com Filipe e Natanael. Mostra vários personagens, o que mostra pessoas. Jesus interagia com pessoas. Vemos Filipe, Natanael, André, Pedro e José. Além de mostrar também lugares, como a Galiléia, Nazaré, Betsaida. Então mostra a relação que os da Judéia tinham com os nazarenos. E no texto de Mateus 26, nós vemos que Jesus ele está prestes a ir para a cruz. Ele sobe ao Getsêmani para orar. E aí ele vai com os 12 discípulos, mas ele deixa 9 em um lugar à parte, e ele leva consigo Pedro, Tiago e João, mostrando que Jesus tinha um relacionamento amigável, humano e pessoal com cada discípulo. Jesus tinha os mais próximos, não era acepção, mas ele tinha sim um relacionamento pessoal e diferente com cada um. Nós vemos isso no relacionamento de Jesus com João, que era o discípulo amado que tinha intimidade para recostar a cabeça no peito de Jesus, com Pedro, que era aquele discípulo que estava sempre ali com Jesus e que Jesus o escolheu para que ele apacentasse as ovelhas, Judas, que foi o traidor e que Jesus mesmo assim se refere a ele como amigo. Então, Jesus ele tinha um relacionamento pessoal com cada discípulo. Ele estava triste aqui no texto, angustiado, que são sentimentos humanos. E ele precisava, nessa hora aqui como homem, de amigos do lado dele. E ele leva eles para orar junto com ele. E a tristeza de Jesus resultou da sua expectativa de seu sofrimento físico, emocional e espiritual. E aí na oração de Jesus nós vemos que o pedido ao Pai mostra que Jesus tinha vontade própria, como homem. Mas como homem, ele se sujeitou à vontade do Pai. Ele não desejava rejeitar o plano da salvação, mas como homem, ele se entristeceu, pois como Deus ele já sabia tudo o que iria passar. Então tudo isso mostra uma experiência, e por sinal não é nada agradável,
né, que Jesus passou como homem. O mapa mental, né, nos mostra que a palavra-chave dessa lição é experiência. E a palavra experiência vem do latim experientia, que deriva do verbo experir, significando tentar, ou testar, ou experimentar, ou passar por algo. Esse termo, por sua vez, está relacionado à raiz indo-europeia, que é o termo per, né, que remete à ideia de atravessar, passar por, ou testar algo na prática. Portanto, no sentido original, experiência envolve um conhecimento adquirido através da experiência e do enfrentamento de situações reais, em contraste com um conhecimento apenas teórico. Portanto, Jesus conhece nossa natureza porque ele experimentou na prática, ele passou por, ele testou na prática, ele teve que experimentar. Os objetivos dessa lição, em primeiro lugar, é identificar, presta atenção nisso aqui, professor, você vai, em primeiro lugar, identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Em segundo lugar, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E, em terceiro lugar, reconhecer como essas heresias se apresentam. Esses objetivos estão na sua revista de professor. E cada objetivo ele está dividido em cada tópico. Então, no primeiro tópico é um objetivo, o segundo é outro, o terceiro é outro. Se você se limitar a isso aqui, você já vai seguir um bom rumo. O primeiro tópico tem por título a experiência humana no ministério de Jesus e está dividido em 3 subtópicos. Os debates com as autoridades religiosas, o segundo, a vida social e religiosa de Jesus, e o terceiro, características próprias do ser humano. O segundo tópico tem por título heresias que negam a humanidade de Jesus. Primeiro subtópico, apolinarismo. Segundo subtópico, reação da igreja. Terceiro subtópico, monotelismo. E o terceiro tópico tem por título como essas heresias se apresentam nos dias atuais, dividida em apenas 2 subtópicos. O primeiro, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? E o segundo, Jesus era visto como alguém da comunidade. Então, essa presente lição, ela aborda a perspectiva da experiência humana da pessoa de Jesus Cristo. Nosso Senhor teve uma vida social em que ele interagia com pessoas de toda sorte, iniciando em Nazaré, chegando a Jerusalém, né, além da vida social do nosso Senhor, ele também tinha uma vida religiosa, porque ele era judeu. Com isso, muitas características humanas podem ser atestadas, né, nas histórias de Jesus, conforme reveladas na Bíblia. E a nossa introdução diz que o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve uma vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Então, o primeiro tópico vai nos mostrar a experiência humana no ministério de Jesus. O subtópico 1, os debates com as autoridades religiosas. Subtópico 2, a vida social e religiosa de Jesus. E subtópico 3, características próprias do ser humano. Os debates com as autoridades religiosas. Vamos iniciar vendo a nossa declaração de fé, que professa na página 50 e 51, onde fala sobre a humanidade de Cristo, declara que as Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato de sua infância evoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. É um texto que a gente vai trabalhar bastante hoje, é Lucas 2, 40 e 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre Emanuel: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem, em Isaías 7,15. Ele tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. Então, o ministério de Jesus, que durou aproximadamente 3 anos, nos anos iniciais,
foram marcados pela popularidade crescente e o último ano caracterizou-se pelo aumento da dissensão e até mesmo da animosidade. Ao longo de seu ministério, Jesus sempre condenou dois grupos específicos, que foram líderes religiosos, os fariseus e os saduceus. O sinédrio era formado por essas duas seitas. Lá em Atos capítulo 23, versículo 6, e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra parte de fariseu, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e na ressurreição dos mortos sou julgado. Então o texto diz que o sinédrio, boa parte, era composto por fariseu e por saduceu, que foram os principais opositores do Deus homem, que também debateu com os herodianos e possivelmente também com os essênios. Nesses debates, o Senhor Jesus ele apresenta grandes ensinamentos sobre éticas, principalmente morais e responsabilidade civil, demonstrando que se tornou como um de nós. Então, Jesus ele foi o primeiro apologeta no sentido de defender a fé naquela época, naquele contexto. É claro que a apologética cristã ela existe depois de Cristo, mas apologética no sentido de defesa de fé, Jesus foi o primeiro. Ele não evitou o confronto, mas aproveitou essas oportunidades para ensinar verdades espirituais. E esse posicionamento de Jesus em relação às verdades da palavra de Deus fez com que esses três partidos, na verdade, essas três facções, eles se unissem, e apesar das discórdias que eles tinham entre si, em vários pontos, eles se uniram para tentar matar Jesus. Então veja como foi a oposição desses grupos religiosos contra Jesus. Então os fariseus, as origens e características. O nome fariseu vem do hebraico prushim, que significa separados. Eles se destacavam por sua rigorosa observância da lei de Moisés e das tradições orais. Acreditavam na ressurreição dos mortos, na existência de anjos e demônios e valorizavam a oração, o jejum e a caridade. Eles tinham diferenças com os saduceus, porque enquanto os fariseus aceitavam tanto a lei escrita quanto a tradição oral, nós vamos ver que os saduceus eles se apegavam apenas à lei escrita, o Pentateuco. Além disso, os saduceus também não acreditavam na ressurreição, nos anjos e nos espíritos. Jesus ele criticava a hipocrisia e o legalismo dos fariseus, que colocavam a tradição acima do amor e da misericórdia. Eles os acusavam de colocar fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não moviam nem um dedo para ajudá-lo, em Mateus 23, 4. Jesus também confrontava por sua interpretação da lei, que muitas vezes era mais focada na aparência externa do que na transformação do interior. Lá em Mateus 15, por exemplo, do 1 ao 9, ele disse que eles limpavam o exterior do copo, mas não o interior. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era fariseu. Ele descreveu a si mesmo como fariseu, filho de fariseu, no texto que a gente leu, de Atos 23, 6. E como alguém que viveu de acordo com a lei, sendo irrepreensível, lá em Filipenses 3, 6. No entanto, após seu encontro com Cristo, Paulo reconheceu que a justiça não vem da lei, mas sim da fé em Jesus. Já os saduceus, eles eram do grupo religioso e político influente, composto principalmente por sacerdotes e aristocratas. Eles controlavam o templo de Jerusalém e tinha grande poder no Sinédrio, Conselho Supremo dos Judeus. E, como eu já disse, os saduceus se diferenciavam dos fariseus por crenças e práticas. Eles não acreditavam na ressurreição, nos anjos, em espírito, e se apegavam apenas ao Pentateuco. E Jesus também confrontou os saduceus, especialmente por sua incredulidade na ressurreição. Em um debate com eles, Jesus usou as escrituras para mostrar que a ressurreição é uma verdade bíblica, em Mateus 22, 23 ao 33. Os saduceus eram inimigos de Jesus e se uniram aos fariseus para conspirar contra ele. Eles viam Jesus como uma ameaça ao seu poder e autoridade religiosa. E os herodianos, que eram um grupo político que apoiava a dinastia de Herodes, que governava a Judéia sob domínio romano. Eles eram mais preocupados com a política do que com a religião e buscavam manter boas relações com Roma. Os herodianos, eles se uniram aos fariseus em algumas ocasiões para se opor a Jesus. E junto eles tentaram armar ciladas para Jesus com a questão do tributo a César, por exemplo, lá em Mateus 22, 15 ao 22. Os herodianos eles viam como uma ameaça à estabilidade política e à autoridade de Herodes. Eles viam essa ameaça em Jesus. Por isso eles também buscavam formas de se livrar de Jesus. Então esses três grupos,
né? Principalmente o Evangelho de Mateus é o que mais mostra que Jesus tinha muito embate, muito debate religioso, confrontou esses grupos. A vida social e religiosa de Jesus. Então Jesus, né, ele participava de debate público porque, de fato, ele tornou-se um ser humano que veio ao mundo para participar, como diz lá em Hebreus 2,4, das mesmas coisas que nós, inclusive da vida social e religiosa. Jesus ele teve um desenvolvimento físico e mental dentro da normalidade. O texto que eu falei com você que a gente vai trabalhar muito, o texto de Lucas capítulo 2, versículo 40 e versículo 52, que diz que ele crescia e se fortalecia em espírito, ele era cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Então ele cresceu dentro de um desenvolvimento físico e mental dentro da normalidade como qualquer ser humano. A vida social, o que é uma vida social? Vida social refere-se ao conjunto de interações, relacionamentos e atividades que uma pessoa mantém com outras em sua comunidade ou sociedade. Envolve a participação em eventos, a convivência com familiares, amigos, colegas e conhecidos e o engajamento em práticas culturais, religiosas ou cotidianas que fazem parte da vida em grupos. E Jesus ele teve tudo isso demonstrado na Bíblia. E a gente vê que Jesus, ele sendo Deus e sendo homem, ele interagia, ele convivia, ele se relacionava com as pessoas sem fazer acepção de pessoas. Ele se relacionava com as pessoas sem se importar, né, o que iriam pensar. E esse era o principal motivo dos embates com fariseus. Né? Os fariseus eles debatiam muito com Jesus pelo fato dele se relacionar com publicanos e pecadores. Ele não vivia longe dos pecadores, mas entre eles. Lucas 5, 27 ao 32, Lucas 7, do 37 ao 39, João capítulo 4, a própria mulher samaritana, o fato dele ir em Samaria já era grave aos olhos de um judeu, tanto que os próprios discípulos se escandalizaram. Ele tinha parentes e vizinhos. Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, mostra a genealogia, mostra ele indo com os pais para o templo. Marcos capítulo 1, 19 e 20, Mateus 26, 37. Pega esses textos para você levar para a sua aula. Ele convivia com pessoas que não o consideravam um extraterrestre, mas sim alguém como eles. Lá em João 4, 8, por exemplo, os discípulos foram comprar comida. Não só para eles, mas também para Jesus, porque Jesus era homem. Jesus sentiu fome. Jesus tinha necessidades fisiológicas. Jesus tinha amigos e também inimigos. Lá em Mateus 9, versículo 10 e versículo 11, chegam muitos publicanos e pecadores, né, quando Jesus chama Mateus na mesa de coletoria para ser discípulo, e vão para aquela festa, e Jesus está lá no meio da festa, e os fariseus ficam sabendo daquilo, e eles acusaram Jesus por causa disso. Jesus até mesmo chorou quando ele perdeu um amigo, né, na morte de Lázaro. Em João capítulo 11, versículo 33 e 34, diz que o espírito dele se agitou, ele se compadeceu e ele chorou. Então vamos ver as limitações humanas de Jesus. Ele sentiu fome e sede. Mateus 4, 2, Lucas 19, 28, João 19, 28, Jesus experimentou as necessidades básicas do corpo humano, como fome, sede, o que demonstra sua verdadeira humanidade. Jesus sentiu cansaço e fadiga. Mateus 8, 24, né, o mesmo texto de João 9, 19, João 19, 28, né, de João 4, 6, onde Jesus sente fome e eles vão comprar comida. O fato de Jesus se cansar, ele também parou, enquanto o discípulo foi comprar comida, ele parou na beira do poço e pediu água. Né? O fato de Jesus se cansar mostra que ele não apenas parecia um humano, mas ele realmente viveu limitações físicas da carne. Jesus chorou e sentiu tristeza, como eu disse, por exemplo, no caso de Lázaro, em Mateus 26, no texto áureo, no Getsemane, em Lucas 19, Hebreus 13, 12 diz que ele viveu as mesmas emoções. Jesus sentiu tristeza profunda e chorou pela morte de Lázaro, pela incredulidade do povo, demonstrando emoções genuínas. Jesus se alegrou também, não só chorou. Né? Lucas 10, 21. Apesar de enfrentar dificuldades, Jesus também experimentou alegrias, mostrando um aspecto completo de emoções humanas. Jesus foi tentado, né? Mostra a tentação de Jesus em Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 4, né? E Hebreus 4, 15 diz que ele foi tentado em tudo. Jesus, em sua experiência humana, enfrentou tentações reais, mas sem pecar, cumprindo sua missão redentora como segundo Adão. Jesus demonstrou compaixão e misericórdia, né, o que mostra que Jesus não apenas sentia emoções, mas ele também se importava profundamente com o sofrimento humano. No caso mesmo de Lázaro, ele não chorou só pela perca do amigo também, mas ele chorou porque se compadeceu com os familiares. Né? Jesus sofreu com dor e com a morte. Então Jesus experimentou a angústia extrema da dor
e da morte, tornando-se o sacrifício perfeito para a humanidade. E os 4 evangelhos mostram a morte de Jesus. E também mostram a agonia dele antes de ir para a cruz. Jesus ele possuía e possui uma natureza humana completa. Corpo, alma e espírito. Como nós vamos ver mais para frente. Então, o subtópico 3 mostra as características próprias do ser humano. Então, o texto, por exemplo, da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz que ele foi nascido de mulher. Então, Jesus ele veio como homem, ele foi gerado, claro que de um modo sobrenatural. O verbo ele se fez carne, gerado no ventre de uma mulher pela ação do Espírito Santo. Porém, foi uma gestação normal, no sentido físico, o que significa que Maria teve todo o processo gestacional. Lá em Mateus 1, versículo 18 ao 21, mostra que Maria, ela engravidou. Ele foi nutrido em sua vida intrauterina e também após o seu nascimento. Ele foi amamentado, ele foi educado e também estudava e orava. Se você ler Lucas capítulo 2, ele está lá no templo, ele foi apresentado no templo inclusive e circuncidado, tá? Ele estava lá no templo com os estudiosos, que mostra a educação dele. Lucas 4, do 1 ao 14, Lucas 5, 16, Lucas 6, 12. Além disso, Jesus, quando a gente vai passando pela sua infância, Jesus ele teve uma infância normal. A Bíblia não mostra depois da sua adolescência ali com 12 anos, mas Jesus ele passou pela pré-adolescência, pela adolescência, pela juventude, pela vida adulta. Jesus trabalhou, Jesus sentiu cansaços e sono, Jesus teve fome e sede, Jesus sofreu, Jesus foi traído, Jesus foi preso, Jesus chegou a enfrentar a morte. E o texto de Hebreus 4, 15 é o que melhor confirma a humanidade plena do verbo. Diz que em tudo ele foi tentado. É o que destaca a sua plena humanidade. Porém, diz que foi sem pecado, o que destaca a sua plena divindade. E aí o texto diz que, então, ele pôde se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele experimentou a nossa natureza. Por isso, ele é o sumo sacerdote que pôde, na verdade, oferecer um sacrifício perfeito, pleno. Por quê? Porque ao experimentar a nossa humanidade, ao depender da oração, do Espírito Santo, Jesus ele se identificou plenamente com a condição humana. Ele experimentou as mesmas necessidades e limitações que nós, mostrando também com isso que é possível viver uma vida santa e cheia do Espírito Santo, mesmo em um mundo caído. Então vamos ver mais um pouco da experiência humana do ministério de Jesus. Então, Jesus Cristo, ele foi um homem completo. Jesus ele teve espírito humano. Por exemplo, na cruz, em Mateus 23, 46, ele entrega o espírito na mão do Pai. Então ele teve o espírito humano. Jesus ele teve alma humana. Em Mateus 26, 38, Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E Jesus também teve um corpo humano. É absurdo, porque isso aqui é tão óbvio, mas até isso a gente tem que explicar por causa das heresias. Jesus ele teve um corpo físico e literal. Lucas 24, 39, ele mostrou as mãos e os pés e o lado transpassado. Era um corpo físico, literal. Então, na experiência humana, ele nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, ou seja, o parto, foi normal e comum como qualquer ser humano. Ele cresceu em estatura e em sabedoria, Lucas 2,52. Ele sentiu sono, fome, sede, cansaço. Alguns textos para você analisar: Mateus 8,24, João 19,28, João 4,6. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Ele teve mãe humana, ele teve irmã humana, ele morreu. Ele deu provas materiais de seu corpo humano, que nós acabamos de ler. Ele foi feito semelhante aos homens, mas sem pecado, conforme o autor aos Hebreus diz muito bem, em Hebreus 2,17. Então, resumindo essa nossa primeira parte, nosso Senhor viveu tanto uma vida social quanto a religiosa, confirmando assim sua experiência humana. O tópico 2 mostra heresias que negam a humanidade de Jesus. Subtópico 1, o apolinarismo. Subtópico 2, reação da igreja. E subtópico 3, monotelismo. Apolinarismo.
Então, Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve um espírito humano. O Apolinário, conforme nós vamos ver aí, Apolinário de Laodiceia, né? Então, quem é Apolinário? Ele foi um bispo que viveu no século IV, em um período marcado por intensos debates teológicos sobre quem é Jesus Cristo. Quando viveu? Viveu em um tempo em que a igreja enfrentava a heresia ariana. Então perceba que a gente voltou um pouquinho no tempo para falar, porque a gente não está em ordem cronológica, a gente está por ordem de assunto. Então a gente voltou porque o assunto agora, né, a heresia a ser combatida, é do século III, né, quando o contexto era as heresias de Ário. O que ele fez? Apolinário tentou resolver as questões cristológicas de seu tempo, mas ao fazer isso acabou negando a humanidade plena de Jesus. Você lembrou de alguém? Eu lembrei de Nestório, né, que teve até uma boa intenção, mas acabou se perdendo. Pois bem, essa heresia cresceu e o nome virou apolinarismo por causa de Apolinário. Então, o apolinarismo, eles defendiam a união entre as naturezas divina e humana de Jesus Cristo, afirmando que na sua encarnação, ao invés de ele ter essas duas naturezas, ele passou a ter uma terceira, né, híbrida. Para ele, Jesus possuía corpo e alma humanos, mas não uma alma racional humana. Ele teria como alma o próprio verbo. O Apolinário, ele afirmava que o verbo, né, ele se fez carne sem ingressar de fato na existência humana. Então Jesus, assim como todo ser humano, animal e vegetal, tinha uma alma que dava vida a seu corpo. E além disso, uma alma racional, né, ou seja, a mente, né, que era o verbo. No caso de Jesus, a mente dele era divina. Então dessa forma, Apolinário negava a humanidade integral de Cristo, resumindo-a ao corpo, sem incluir uma alma ou mente. Então, por essa tese, né, Jesus ele tinha um corpo físico, mas uma mente divina. Então, ele não tinha uma mente humana. Ele pensava como Deus e nunca como homem. Então, na encarnação, Jesus tinha, né, claro, para o apolinarismo, tinha um corpo humano, mas a sua alma racional era divina e não humana. O que Apolinário ensinava, né, resumindo para você e colocando aí na sua tela, né, para você ver com mais facilidade, eu estou muito preocupado com a sua dificuldade de dar essas lições. Então, estou tentando te ajudar com o maior esforço que eu posso ter. Então, na encarnação, isso era o que ele ensinava. Jesus tinha um corpo humano, mas sua alma racional era divina, não humana. E para preservar a divindade de Cristo, era necessário, então, negar que ele tivesse uma alma humana. A união hipostática de Apolinário era corpo humano unido à natureza divina. Ou seja, corpo e alma humano, mais um espírito divino. Então, o Logos divino, ele substituiu a alma humana de Jesus. Apesar de ter duas naturezas, a vontade divina anularia a vontade humana de Jesus. Subtópico 2, a reação da igreja. Por quê? A gravidade disso, do apolinarismo, é que não se podia então dizer que Jesus era verdadeiramente humano, se não possuía uma mente humana, e se nunca pensou como ser humano. Se Jesus se fez homem para salvar a humanidade de seus pecados, como então ele realizou tal coisa sem encarnar, né, em um ser humano completo? Não é na mente ou na alma racional que o pecado faz seus maiores estragos? A alma racional não necessita ser salva? Então, que impacto pode então ter a encarnação se não incluir, né, o aspecto humano completo? Então, por que o apolinarismo é uma heresia? Né, já dizia um bispo antigo, que me perdoa, esqueci o nome, o que não é assumido não é redimido. Então Jesus só podia redimir a humanidade assumindo a humanidade. Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Ele assumiu plenamente a nossa humanidade, tendo corpo, alma e mente humanos, sem deixar de ser Deus. Filipenses 2 diz que ele, sendo Deus, ele se esvaziou e tomou a forma humana. Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, após a morte, né, dos expoentes dessa heresia, foi fixada a doutrina da união hipostática, né, no concílio de Calcedônia em 451. A igreja, então, proclamou que negar a humanidade de Cristo é comprometer toda a obra da salvação. O apóstolo João, combatendo o docetismo, lembra do docetismo que negava que Jesus vem em carne? Essas heresias estão tudo ligadas uma com as outras. Ele escreve em 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3, que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne é anticristo. Então, a Bíblia mostra que Jesus é plenamente Deus.
João capítulo 1, versículo 1. O verbo estava com Deus e era Deus. Colossenses 2,9, nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. E também plenamente homem, como por exemplo o texto que nós lemos de Hebreus 2, 14 e 17. É certo, claro, o pecado, haja vista o seu atributo da impecabilidade, conforme eu acabei de ler em Hebreus 14, 15, que ele foi tentado em tudo, contudo sem pecado. Subtópico 3, monotelismo. Então, mesmo após o Concílio de Calcedônia, que publicou uma definição de fé, um documento oficial, que foi o Credo Calcedônio, conforme nós vimos na última na lição anterior, que explica com detalhes a doutrina do homem-deus. Alguns teólogos continuaram a defender o monofisismo. Não troque os termos, estou falando do monofisismo da última lição, tá? que ensinava que Jesus tinha uma terceira natureza, que era uma fusão entre a natureza humana e a divina. Lembra? Até do exemplo do cobre, do exemplo da cor, que na verdade a cor verde é uma mistura de azul com amarelo. Assim seria a natureza de Jesus, uma fusão, uma terceira natureza. Então esse era o monofisismo da lição passada. Tá? O monofisismo ele ganhou uma nova roupagem com Sérgio I de Constantinopla, em 565 a 638. E era uma nova ramificação do apolinarismo, que veio a ser chamado de monotelismo, que do grego, monos, que é único, e telema, que é vontade. E não confunda monotelismo com monoteísmo. Tá? Então, monoteísmo é a crença que existe só um Deus. É monotelismo, é um tipo de apolinarismo. E essa nova roupagem do monofisismo dizia que Jesus nunca foi humano de fato, já que suas características humanas só existiam em união com o divino. Já o monotelismo, que é essa heresia que a gente está aprendendo hoje, ele veio reforçando a ideia de que a mente de Jesus era o próprio verbo, como Apolinário. Ele afirmava que ele tinha uma única vontade, que é o monotelema, que é monoteísmo. Essa vontade seria apenas a divina. O que Sérgio e os seus representantes dessa heresia que participaram dessa heresia, o que eles esqueceram foram as claras passagens bíblicas sobre a participação do divino, do verbo, nas mesmas coisas que nós. Vou ter que repetir, Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E Lucas 2, versículo 40 e versículo 52, que ele crescia em estatura física, em inteligência e em graça, mostrando que Jesus ele cresceu nas três áreas, na área física, na área espiritual e também na intelectual. Ele passou até mesmo pela tentação. E Deus, claro, não pode ser tentado. Então, como Deus homem, Jesus foi tentado. Porém, suas tentações, é bom a gente frisar, veio sempre de fora. Como Mateus 4, por exemplo, que Satanás tenta ele. E não de dentro. Afinal, ele não deixou de ser Deus, não podendo ser tentado a partir da sua própria natureza, que é santa. Então veja as heresias que negam a humanidade de Jesus. O apolinarismo, que segundo Apolinário, o Logos, o verbo de João 1, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, e com isso negou que Jesus tivesse o espírito humano, dizia que se alguém põe em Cristo a sua confiança como sendo homem, está destituído de racionalidade e indigno da salvação. E a heresia do monotelismo, que é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava que Cristo possuía uma só vontade. Essa doutrina se chama monotelismo. Pode-se dizer que se trata da fase final dos debates no que diz respeito às duas naturezas de Cristo. O termo provém de duas palavras gregas, monos, que é único, e telema, que é vontade ou desejo. Então o que nós reconhecemos? Nós reconhecemos as vontades de Cristo. Lá em Mateus, lá em Marcos capítulo 14, no versículo 36, ele pede ao Pai para que se fosse possível fazer a vontade dele, como homem. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Então, Sofrônio, que foi um outro patriarca de Jerusalém de 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. E o resumo, a sinopse 2, mostra que o apolinarismo e o monotelismo são duas heresias que negam a humanidade de Jesus. O tópico 3 traz como título
Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Subtópico 1. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Subtópico 2. Jesus era visto como alguém da comunidade. Então vamos responder a essa pergunta. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Bom, Jesus, ele teve uma nação. Jesus, ele foi judeu. Jesus, ele nasceu em Israel. E ele deu prioridade a essa nação. Por exemplo, lá em Marcos 7, 26 e 28, com aquele diálogo de Jesus com a mulher cirofenícia, o que ele fala para aquela mulher? Que ele veio para os filhos. O filho ali é os judeus. Então nós vemos que Jesus, ele foi para a Fenícia nessa ocasião, né? Ele viajou para a região de Tiro e Sidom, que eram cidades fenícias ao norte de Israel, onde é o atual Líbano. E ainda em Marcos 7, nos versículos posteriores, versículo 31 ao 37, mostra Jesus indo para Decápolis, que era uma região de 10 cidades gentílicas a leste do Jordão. E lá ele curou um surdo e mudo. Em Marcos capítulo 8, do 22 ao 27, Jesus foi para Cesareia de Filipe, uma cidade ao norte da Galileia. E esse local, né, ficava fora da área tradicionalmente judaica. E em Marcos 5, né, do 1 ao 20 também, em Lucas e em Mateus, nos evangelhos sinóticos, Jesus, ele foi para Gadara. Ele atravessou o mar da Galileia e chegou à região dos Gerazenos, né, ou dos Gadarenos, onde ele expulsou uma legião de demônios de um homem possesso. E Jesus também foi ao Egito, mas ainda quando criança, né, quando José e Maria fugiram, né, com Jesus para o Egito para escapar da perseguição de Herodes o Grande, lá em Mateus capítulo 2, versículo 13 em diante. Agora, algumas religiões, né, querem pintar um quadro de que Jesus, ele foi em outros lugares, por exemplo, o islamismo. Algumas tradições islâmicas, embora não esteja no Alcorão, afirmam que Jesus poderia ter viajado para a Índia ou outras terras do Oriente para ensinar e para aprender. O hinduísmo e o budismo, né, algumas tradições esotéricas e textos como A Vida Desconhecida de Cristo, do jornalista russo Nicholas Notovitch, afirma que Jesus teria passado anos na Índia, Nepal e Tibete, entre os 12 e 30 anos, né, que são os chamados anos perdidos, né, anos desconhecidos de Jesus. Então eles aproveitam que a Bíblia não fala nada sobre isso e querem encaixar isso aqui na história, né? Eles afirmam que Jesus estudou com mestres hindus e budistas, né, e também tradições esotéricas e Nova Era. Né? Algumas crenças da Nova Era afirmam que Jesus viajou extensivamente para lugares do Egito, como Pérsia e até civilizações antigas desconhecidas, onde ele teria aprendido sabedorias místicas. E é claro que essa ideia, obviamente, não tem respaldo bíblico. Agora, eu deixei para o final os Mórmons. Né? O livro de Mórmon, ele ensina que após sua ressurreição, Jesus viajou para as Américas e pregou para os povos indígenas conhecidos como os Néfitas e Lamanitas. Essa crença é baseada no relato de, não sei se é assim que se refere, terceiro Nefe, capítulo 11. Eu tenho o livro de Mórmon e eu vou ler com você, já chamando a sua atenção para algo interessante. A introdução do livro de Mórmon, olha o que eles dizem sobre o livro de Mórmon. O livro de Mórmon é um volume das Escrituras Sagradas comparável à Bíblia. Ou seja, para eles, o livro de Mórmon está em pé de igualdade da Bíblia. Aliás, para eles é até mais do que a Bíblia, porque você não vê Mórmon falando de Bíblia. Você vai na internet, conversa com um missionário Mórmon, não te aconselho a conversar, mas eles só falam do livro de Mórmon, não falam da Bíblia. Então, para eles, o livro de Mórmon é mais importante. Inclusive, eles falam que o relato mais importante da história de Jesus está aqui no livro de Mórmon, que é justamente o relato de que Jesus teria vindo nas Américas. Então, leia comigo. Jesus Cristo mostrou-se ao povo de Nefe, enquanto a multidão se achava reunida na terra de abundância, e ministrou entre eles, e desta forma mostrou-se a eles. Então, o capítulo 11, né, desse livro de Nefe, ele diz que o pai dá testemunho de seu filho amado, Cristo aparece e proclama sua expiação. O povo apalpa-lhe as marcas das mãos, dos pés e do lado. Ele exclama Hosana, ele determina o modo e método de batismo, o espírito de contenda é do diabo, a doutrina de Cristo, e etc, etc. A partir do versículo 8, aqui vou ler só um trecho com você, mas esse terceiro livro de Nefe todinho é um relato de Jesus nas Américas. A partir do verso 6 diz assim: E eis que na terceira vez compreenderam a voz que ouviram, e lhe dizia: Eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo, e em quem glorifiquei o meu nome. Perceba que é um novo evangelho. Na capa do livro de Mórmon já é escrito o outro testamento de Jesus Cristo.
Então vocês, mormons, a igreja dos santos últimos dias, vocês se encaixam no que Paulo fala aos Gálatas, um outro evangelho. O próprio livro de vocês diz, ó, o outro testamento de Jesus Cristo. Então eles pegam as palavras de Deus no batismo e está aqui inserido, né? Deus falou isso aqui nas Américas. E aconteceu que ao entenderem, voltaram outra vez os olhos para o céu. E eis que viram um homem descendo do céu, ou seja, Jesus já voltou, tá, gente? Foi nas Américas, foi para os mormons. Então já houve a segunda vida de Jesus. Ele estava vestido com uma túnica branca, e ele desceu e colocou-se no meio deles, e os olhos de toda a multidão estavam voltados para ele, e não se atreviam a abrir a boca, nem sequer uns para os outros, e não sabiam o que aquilo significava, porque supunham que era-lhe um anjo que lhes apareceram. E aconteceu que ele estendeu a mão e falou ao povo, dizendo, olha o versículo 10, eis que eu sou Jesus Cristo, cuja a vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Então, é o que o livro dos Mormons fala sobre Jesus, fora os outros escritos, tá? Assim como toda seita, os mormons, o que o profeta deles falar é inspirado e eles creem como se fosse a Bíblia. Então Jesus já voltou, Jesus veio na América, tudo isso é mentira. A Bíblia relata, e eu falei para você no começo, os lugares aonde Jesus foi. Para a gente terminar a nossa lição de hoje, o subtópico 2 fala que Jesus era visto como alguém da comunidade. Então, gente, essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangélicos. Lucas 4, 22 e 24. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz que dizia, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Foi aqui que Jesus disse isso, não foi para Mormon, não foi para Nef, não foi para nas Américas, foi aqui, onde Jesus estava. E o texto diz no versículo 23 que o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, uma idade física, literal, humana, tá? Sendo como se cuidava, filho de José. E aí vem a genealogia de Jesus. Então, gente, cuidado com as heresias. O Verbo ele se encarnou para cumprir uma missão em sua terra natal. João capítulo 1 diz que ele veio para os seus, tá? Então, ele veio a fim de primeiramente salvar o seu povo, os judeus, de seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21, disse que nasceria um filho que salvaria o seu povo de seus pecados. Se Jesus foi a outras terras, se ele pregou para indígenas, se ele esteve em tantos lugares aprendendo, que é um pior cúmulo, né? Vocês podiam falar pelo menos que ele foi ensinar, mas foi aprender também. Não os mormons, mas a nova era, movimentos hinduístas, que diz que Jesus foi aprender com monges, etc e tal. Ensinar, que seja, mas se ele foi em tanto lugar, né, eu acho que ele não precisaria nem ordenar que se pregasse o evangelho até os confins da terra. Porque ele já teria instruído discípulos nesses locais para dar continuidade ao plano da salvação aos gentios. E pior do que isso, se Jesus foi nesses locais, se tal afirmação fosse verdadeira, seria o mesmo que afirmar que antes da igreja, Jesus ele instituiu outros grupos religiosos, já que a igreja só foi inaugurada em Atos capítulo 2, no ano de 33, né, em Jerusalém. Foi lá que a igreja foi inaugurada, no Pentecoste. Ali, a igreja foi inaugurada. Jesus disse que eles receberiam poder, e então eles seriam testemunho ao mundo. Então, se Jesus antes foi em outro lugar, no livro de Mormon, tem até a data, tá, que ele veio na América, foi no ano 34, ou seja, foi depois do Pentecoste. Então, tudo isso é mentira, e nós, claro, ficamos com a Bíblia Sagrada. O resumo dessa parte 3 é que, ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. E a nossa conclusão diz que é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o único, ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. Ficaria melhor quando ele botou, né, na lição 6, igual com o Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Então a Bíblia revela que o nosso Senhor Jesus teve uma vida social e religiosa, né, ou seja, ele viveu a experiência humana. Essa experiência de Jesus torna-se um grande parâmetro para o nosso relacionamento com as pessoas, quer no ponto de vista do corpo de Cristo, quer fora do corpo de Cristo. Então quero terminar com você orando pela sua vida, orando pela sua lição, pelos seus alunos, se você é professor, se você é aluno, para que Deus te dê entendimento. Ore comigo. Pai, muito obrigado pela lição de hoje, obrigado por nós termos meditado sobre a Tua Palavra, obrigado por todas essas lições, Pai, como nós nos aprofundamos na pessoa do Teu Filho bendito e amado Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pelo Teu sacrifício, muito obrigado pela encarnação do Verbo, obrigado pelo Senhor se fazer homem, para que um dia o Senhor possa nos glorificar, Pai, obrigado pelo plano da salvação perfeito, cumprido através da Tua encarnação, Pai. Obrigado
por cada lição e pelas que o Senhor há de nos permitir, Pai. Toma essa pessoa que vai dar essa lição, a que vai ouvir, Pai, os alunos, os professores. Abençoe em nome de Jesus e continue nos iluminando para que nós possamos entender a Tua palavra. E os professores, especialmente, para que possam transmitir a mensagem do Evangelho com excelência. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu espero ter contribuído para mais essa sua lição. Espero contribuir com as demais, querendo Deus e se Jesus não voltar até lá. Não perca o próximo vídeo sobre o questionário dessa lição e a próxima lição, que terá como título Quem é o Espírito Santo? Um abraço, fique na paz, Deus abençoe sua vida.